Dentista. Eu não quero ser portador de más notícias, mas a grande verdade é que o seu consultório odontológico está com os dias contados. Sim, é verdade. Você pode ouvir isso que eu estou falando para você e pensar, esse cara está sendo exagerado, está sendo muito pessimista. Pode até ser, mas vamos fazer um exercício aqui e voltar atrás um pouquinho para poder se colocar no lugar de outras pessoas que já passaram por isso. Você lembra da época que as lojas de CD vendiam muito e faturavam muito dinheiro? Né? Porque o CD era, naquela época, era a única forma que a gente tinha de poder ter acesso a músicas, né, dos artistas preferidos. Quando começou a surgir os primeiros recursos, né, na internet para poder baixar música, fazer o download de músicas através do MP3, esse foi o primeiro sinal de que esse tipo de comércio estavam com os dias contados. Então, naquele momento, se alguém chegasse para esses donos de CDs, de lojas de CDs que estavam ali faturando e falasse: a sua loja está com os dias contados, provavelmente eles iam pensar que essa pessoa estava sendo pessimista ou estava exagerando. Porque é uma tendência natural que a gente pense isso para poder proteger o nosso mercado, a nossa fonte de renda. E é isso que naturalmente pode acontecer com você quando pensa em relação ao seu consultório. Logicamente que, guardadas as devidas proporções, o mercado odontológico ele não está sofrendo mesmo tipo de transformação tão radical que a indústria da música sofreu naquela época. Mas, de fato, ele está sofrendo uma transformação muito efetiva e muito significativa que está mudando toda a forma no mercado de prestar o serviço odontológico. Tá? Para a gente poder entender que tipo de mudança que está acontecendo, é bom a gente conseguir entender como foram as mudanças até agora. Tá? Para a gente poder conseguir entender o que está acontecendo no presente, para poder fazer um certo tipo de previsão para o futuro, a gente precisa entender o passado e entender o ciclo que nos levou até o ponto onde a gente chegou agora. Tá? Uma coisa é um fato e eu acredito que você concorde comigo e todos os dentistas devem concordar. O mercado não é mais o mesmo. Né? Eu dou aula de gestão de clínicas odontológicas para dentistas, eu já tive clínicas, né? Eu já atuei como dentista e eu pude sentir, né? Eu sou uma pessoa que veio do campo de batalha, pude sentir que a coisa não é mais a mesma e pude me transformar, né, para poder sobreviver nesse mercado e poder conseguir prosperar nesse mercado. Então eu percebo que tem muitos dentistas que ainda são resistentes a entender essa mudança que está acontecendo e acabam ainda insistindo no velho modelo que deu certo uma época e que agora não dá mais certo. Tá? Mas vamos entender isso um passo a passo para poder entender o que está acontecendo e como vai acontecer. No passado, o dentista fazia muito dinheiro, né? Porque o mercado odontológico ele é um mercado com muito potencial, ele tem um potencial gigantesco. Por quê? Porque ele envolve saúde de todas as pessoas. Todo mundo precisa de um dentista, todo mundo precisa ir no dentista. Né? Tanto aquelas pessoas que têm dente, como aquelas pessoas que não têm dente. Quem não tem dente, coloca prótese ou implante. Então é um mercado assim que tem um potencial de abrangência enorme, que é todo mundo. Diferente de alguns mercados que são mais setorizados, como por exemplo um mercado de entretenimento noturno, mercado de bares, restaurantes, baladas. Ele atinge só uma determinada parcela da população. Não é todo mundo que gosta de sair à noite, não é todo mundo que gosta de frequentar, de se divertir na noite. Né? Então, esse mercado fica reduzido a esse número de pessoas que tem interesse em se divertir na noite. Agora, o mercado odontológico não. Ele é para todo mundo. Tá? E o que aconteceu no passado, que fez o dentista ganhar muito dinheiro, independente da sua formação, né, tinha uma época que apenas como clínico geral já ganhava muito dinheiro, era o fato de que esse mercado
enorme, com toda essa potencialidade, estava exclusivamente na mão dele, na mão do dentista. Então era muito mais fácil. Ele detinha o conhecimento, a técnica, ele simplesmente abria um consultório, abria as portas e pronto, já começava a faturar, e faturava alto. E como eram poucos dentistas que estavam nesse mercado, ele podia cobrar o quanto ele queria. Tá? Porque as pessoas iam ter que arrumar um jeito de pagar o que ele estava cobrando. Porque as pessoas precisavam do dentista. Né? Bom, isso fez o dentista ficar por muito tempo ali num oceano azul, numa boa. Né? Só que as pessoas ficaram de olho nisso. Né? As pessoas, né, as pessoas estão sempre procurando fontes de renda, né, onde ganhar dinheiro. Principalmente os jovens que estão iniciando, né, a sua carreira, iniciando sua formação e fazendo as suas escolhas de vida. Então, muitas pessoas prestaram atenção nesse ramo da odontologia, falando, nossa, como o dentista tá ganhando dinheiro. Né? E aí toda essa atenção fez mais jovens e mais pessoas se interessarem pela carreira de odontologia e começaram a procurar essa carreira como carreira de vida. E aí começaram a surgir mais profissionais, cada vez mais profissionais. Tá? E aí começou a surgir um outro tipo de cenário para o dentista. O dentista antes estava tranquilo ali, né? Atendendo os seus pacientes, cobrando quanto ele queria. Né? Naquela época, vocês lembram, não sei se você lembra aquela época lá que o dentista colocava aparelho, cobrava em dólar a colocação do aparelho e a manutenção de quase um salário mínimo, ou praticamente um salário mínimo. E ganhou muito dinheiro nessa época, né? Porque poucos faziam. Então, à medida que aquilo foi chamando mais atenção das pessoas, as pessoas foram se interessando em fazer, né, os jovens fazer odontologia, e aí as universidades começaram a lançar profissionais no mercado, lançar cada vez mais profissionais no mercado. Né? Então aquilo que antes estava tranquilo para o dentista começou a ficar cheio de dentistas, começou a apertar um pouco o mercado. Tá? E aí começou a surgir a primeira grande transformação no mercado odontológico, né? Que foi a própria concorrência e disputa entre os próprios dentistas. Como o dentista ele era exclusivamente técnico e não tinha muita noção de mercado, né? Ele basicamente cobrava pelo seu atendimento e só isso, não tinha visão de mercado, ele resolveu se defender dessa concorrência utilizando a ferramenta mais básica que tem, a ferramenta primeira que vem na sua cabeça, que é baixar os preços. Né? Então o dentista começou a tentar se diferenciar no mercado em relação à concorrência, para virar a preferência dos seus pacientes, oferecendo o mesmo tipo de serviço de forma mais barata. Tá? Então começou uma disputa de foice entre dentistas. Né? Ao ponto de que no passado o dentista cobrava consulta. E aí alguns dentistas começaram a lançar essa categoria de não cobrar mais consulta, cobrar só pelo procedimento e tal. E aí é um ciclo, uma bola de neve que você que está aí no mercado conhece muito bem ao ponto que chegou. Tá? Bom, esse foi o primeiro contato do dentista tradicional com a competitividade do mercado. Ele sentiu isso, só que a concorrência e a disputa estava ali entre eles mesmos. Então era algo com um pouco mais de controle. Ele estava disputando o espaço no mercado com um outro dentista que também era técnico, que também tinha mais ou menos o mesmo conhecimento que ele de mercado de gestão. Então eles estavam ali disputando preço e tal e dando o jeito deles. Piorou a situação, mas ainda ele conseguia se destacar. Eles começaram a ser cada vez mais especialistas. Né? Foi a época que começou o dentista querer se diferenciar, poder não virar vítima de guerra de preço, a se especializar mais, tal, e daí que veio essa cultura de tem que se especializar para ficar melhor, para poder cobrar mais. E aí o dentista que era mais especialista tinha mais condições de cobrar mais. Né? Bom, paralelo a isso, começou a surgir e a crescer, emergir o mercado de ensino odontológico. Né?
Antes, somente as universidades públicas estavam formando dentistas. Mas agora, com essa nova atenção que o mercado estava dando para o mercado odontológico, que já estava com mais atores, com mais players atuando, né, os próprios dentistas, começaram a surgir novas faculdades de odontologia privadas. E aí, cada vez mais surgindo. Não só faculdades de odontologia, como escolas de pós-graduação, especialização, porque existia uma necessidade no dentista dele poder ter que se especializar para poder se diferenciar no mercado e poder cobrar mais, poder se diferenciar da concorrência. Então, tinha uma demanda forte para isso e, como toda demanda no sistema que nós vivemos, capitalista, aparece uma oferta para atender essa demanda. E aí, paralelamente, começou a crescer esse mercado de ensino. Tá? Só que esse mercado de ensino começou a crescer muito rápido, porque tinha muita gente querendo aproveitar essa demanda odontológica, esse mercado todo em potencial que estava ali na mão dos dentistas. E aí, uma faculdade atrás da outra começou a abrir. Tá? Esse movimento todo começou a chamar a atenção de um outro player muito importante que começou a se interessar por esse mercado odontológico, que eram os grandes empresários, os grandes gestores de outros ramos de negócio. Tá? Eles começaram, isso chamou a atenção para eles, porque esse pessoal estão sempre, são pessoas experientes de mercado, estão sempre procurando novas oportunidades. E normalmente estão lidando em mercados muito mais competitivos, muito mais desenvolvidos do que o mercado odontológico. Então, para eles encontrar uma solução para o mercado odontológico que não está tão desenvolvido é muito mais fácil do que o mercado que eles estão atuando, às vezes no mercado de farmacêutico, de alimentação, ou seja lá qual for o mercado mais desenvolvido. Então, todo esse cenário começou a chamar a atenção deles. E o que chamou a atenção neles? Primeiro, o fato de ser um mercado enorme, né? Tipo, o mercado odontológico é enorme, atingindo todas as pessoas, né? Porque todos precisam de dentista. Segundo ponto que chamou a atenção é, nossa, todo esse mercado enorme está na mão exclusivamente do dentista. Dentista é um profissional exclusivamente técnico, que não tem noção nenhuma de mercado. Que agora, com a primeira linha de concorrência que ele está enfrentando, ele está resolvendo as coisas só baixando o preço e se especializando. Na visão desses empresários e gestores mais experientes, um nível básico de diferenciação. Aí eles viram isso. Né? Bom, é como se fosse assim para eles, eles veem né, eles estão vendo um mercado em potencial com jogadores muito básicos jogando. É como se ele estivesse vendo vamos dizer assim, fazendo uma analogia, como se eles fossem jogadores de futebol, né, que estão disputando ali um campeonato europeu muito, muito disputado. Aí eles veem um outro campeonato numa outra localidade ali, sei lá, um campeonato na Ásia, ali na China, pagando muito melhor e com jogadores mais perna de pau. O que eles olham? Por que a gente não vai? Porque em vez de ficar aqui se matando aqui nesse campeonato europeu, a gente não vai lá na China e ganha desses jogadores mais perna de pau e fatura a bolada que é maior do que nesse campeonato mais difícil que a gente está concorrendo. Né? Então, esse foi um ponto que atraiu muito a atenção deles. E tinha mais um ponto que estava favorecendo muito justificar a atenção que eles podiam dar agora para esse mercado. O mercado de ensino odontológico estava em pleno vapor, subindo, e o produto deles é formar dentistas e especialistas. E a cada ano que passava, eles cuspiam no mercado mais e mais dentistas e mais especialistas. O que significa isso na visão de um homem de negócios mais astuto, de um empresário, de um gestor mais experiente, mais astuto? Isto é mão de obra barata. Afinal de contas, o que regula o preço de uma mão de obra, de um produto, de qualquer coisa?
é a quantidade de oferta que se tem sobre isso, né? Que se tem disso, aliás. Quanto mais oferta daquilo, né, de um determinado produto ou de uma determinada mão de obra, mais opções eu tenho. E aí o valor disso acaba abaixando. Então eles perceberam, aqui tem uma oportunidade muito grande. Eu tenho um mercado gigantesco que atinge todas as pessoas. Eu tenho esse mercado sendo dominado por profissionais exclusivamente técnicos, que não entendem nada de mercado, nada de gestão, que estão brigando entre si para conseguir a liderança desse mercado através de, de técnicas de gestão básicas e rudimentares, que é basicamente baixar o seu preço e se especializar mais. E, paralelo a isso, eu tenho um outro mercado de ensino, de preparação da mão de obra, do ponto principal de fornecimento desse serviço, que é a mão de obra especializada, o dentista e o dentista especialista. Cada ano que passa, quanto mais o tempo passa, cuspindo mais profissionais, mais e mais profissionais desse mercado, né? Ofertando, aumentando consideravelmente a oferta desses profissionais no mercado, que por conta de a concorrência aumentando, eles estão cada vez mais perdidos em como vão se posicionar no mercado, tornando essa mão de obra barata, disponível para ele poder ganhar dinheiro, né? Como era uma prestação de serviço, ele sabia que o mais caro daquilo e o mais importante era o serviço do dentista. Com essa mão de obra toda disponível, aquela que era a mão de obra mais... que era o custo mais elevado que ele ia ter, ia se reduzir, né? Porque a oferta era demais, era grande. Pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Os grandes gestores e empresários perceberam isso, viram essa oportunidade e conseguiram criar a segunda grande transformação no mercado odontológico, que foi a criação, né, e o desenvolvimento das clínicas multidisciplinares de odontologia, as clínicas de especialidades odontológicas em formatos de franquia. Tá? Por que isso era uma grande oportunidade para eles? Ora, eles estavam vendo toda essa questão, né, que eu já descrevi aqui, eles estavam vendo que o mercado era gigantesco, como eu já falei, que o mercado era gigantesco em termos de demanda, ou seja, atingia todas as pessoas. Eles estavam vendo que quem estava dominando esse mercado eram dentistas técnicos que não tinham a menor noção de mercado, né, que estavam disputando a liderança desse mercado com ações rudimentares de gestão, que é basicamente baixar o preço e se especializar. Eles estavam vendo o mercado de ensino odontológico crescendo, né, vertiginosamente, e cuspindo profissionais, dentistas e especialistas no mercado, cada vez mais no mercado, né? Ou seja, isso era mão de obra especializada para eles, né, com essa grande oferta de mão de obra que ia aumentar cada vez mais, porque esse mercado de ensino estava crescendo cada vez mais, o preço da mão de obra ia ficar cada vez mais barato. E eles tinham conhecimento de gestão para poder fazer um serviço diferenciado, né, e atender às necessidades desse público, que era algo que os dentistas não estavam se preocupando só em se especializar e cobrar mais barato, não prestavam atenção nas necessidades desse público. E eles tinham dinheiro para investir. Dinheiro pesado. Coisa que o dentista não tinha, porque estava ficando cada vez pior. Então, juntou a fome com a vontade de comer. E aí eles desenvolveram essa segunda grande transformação no mercado odontológico, desenvolvendo os primeiros protótipos de clínicas multidisciplinares, de especialidades odontológicas no formato de franquias. E aí a gente já viu como que essa história, né, se você tá aí no mercado há um tempo, já está por dentro de como essa história foi se desenvolvendo, né? Aí o mercado foi seguindo e o dentista, agora com esse novo modelo de
de mercado odontológico, com esses grandes players entrando e jogando pesado, ficou muito apertado. Agora, além de ele ter que disputar o espaço com o dentista em seu consultório, com o seu consultório odontológico, ele está tendo que disputar espaço com as grandes redes lideradas por empresários que manjam de mercado, que têm dinheiro para investir, que estão utilizando a mão de obra. E aí o que acontece? Começa a disputa por paciente ficou bem mais difícil, num nível onde o dentista não conseguia mais nem ter recurso para conseguir vencer essa disputa, né? O único recurso que ele tinha na cabeça era se especializar e preço. E ele continuou fazendo esse mesmo ciclo, né? O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: por que apesar disso, apesar dessa visão que eu estou passando agora para você, o dentista continuou fazendo o mesmo ciclo de diferenciação? Ou seja, por que agora, entrando os novos players e percebendo-se que esse pessoal não está para brincadeira e é profissional e joga em outro nível, o dentista continua investindo nesse modelo tradicional de baixar o preço ou se especializar cada vez mais? Bom, vamos entender uma coisa aqui. Esse modelo de rede de clínicas crescendo, escolas o ensino, escolas de graduação e pós-graduação crescendo também, formando cada vez mais dentistas. E os dentistas se motivando e enxergando como a especialização a única saída para se diferenciar e sair dessa concorrência, é um modelo que favorece quem está na liderança desse mercado. Favorece as empresas de ensino odontológico, que ganham dinheiro diretamente com o dentista se especializando e se graduando, e favorece as grandes redes de clínicas odontológicas e franquias, porque você tem cada vez mais mão de obra barata, porque cada vez mais está tendo dentista especialista no mercado, e então aumenta a oferta e cada vez mais eles vão cobrar barato. Tanto é que chega ao ponto de ter dentistas que têm consultórios particulares, só que não conseguem completar a sua agenda e aí vão trabalhar para outras clínicas, para grandes redes, para poder completar o seu horário e completar o seu pagamento, né, o seu faturamento, para poder sobreviver durante sua vida, durante o ano, né? Então, esse modelo, né, sustenta o crescimento desses dois grandes players, as empresas de ensino odontológico e as redes de franquias odontológicas. Então, esse é o motivo pelo qual o seu professor da faculdade, o seu professor da especialização, colegas e toda a cultura odontológica acaba te convencendo de que o único caminho, o melhor caminho para você prosperar na sua carreira e ter sucesso na sua carreira é se especializar cada vez mais, é ficar bom tecnicamente, porque aí o paciente vai reconhecer o seu nível técnico, vai reconhecer que você tem um trabalho diferenciado, vai valorizar isso e você vai poder cobrar mais pela sua mão de obra, né, pelo seu serviço. É interessante para esse sistema que está se retroalimentando disso, que você continue acreditando nisso, tá? Para que, no fim das contas, você continue pagando curso de especialização, graduação, especialização, pós-graduação para as escolas de ensino, e para que você continue reduzindo o valor da sua mão de obra para ir trabalhar para as redes de clínicas odontológicas, que enquanto tiram a sua atenção do que realmente vai fazer a diferença, que é prestar atenção no mercado e inovar o seu atendimento odontológico, inovar o seu serviço para atender mais as necessidades do cliente, melhorar a sua gestão da clínica para poder disputar mercado, eles tiram a sua atenção disso para que você se especialize e trabalhe para eles. É isso que está acontecendo. É isso que acontece, tá? E eu vejo que boa parte dos dentistas não percebe isso. E é por isso que eu estou
fazendo essa videoaula e te esclarecendo passo a passo do que está acontecendo. Bom, então você pode chegar para mim agora e pensar assim, não, mas isso não é verdade. Eu tenho amigos que se especializaram e têm uma agenda muito cheia e atendem muito cheia, aliás, de pacientes qualificados e cobram muito caro pelos seus procedimentos e tem a sua hora clínica muito cara. Sim, é verdade, tem. Mas tem que entender a nuance por trás dos resultados que acabam acontecendo. Você já tem uma maturidade suficiente de entender que existem basicamente dois tipos de profissionais em qualquer área. E na odontologia também é a mesma coisa. Existem aqueles que têm vocação para ser dentista, que têm paixão pela odontologia e uma aptidão natural. E existem aqueles que são normais, que estão na profissão porque foi a profissão que escolheram. Eu não sei qual é o motivo que que fez você escolher a odontologia, mas eu já conheci muitos dentistas na minha vida, né? E eu vim de uma época em que a odontologia estava dando muito dinheiro. E eu vi muitos dentistas escolhendo a odontologia, por conta disso, escolhendo a odontologia por ser uma fonte de renda. Era um profissional liberal que ia trabalhar, bastava se trabalhar, se especializar, que ele ia estar faturando mais. Então muita gente correu para isso. Então isso atraiu muita gente mais por dinheiro do que por vocação. E o que acontece é que normalmente a gente não faz essa reflexão interna de se perguntar, será que eu fui para odontologia por dinheiro ou por vocação? Porque quando a gente está indo por dinheiro, ainda mais que a gente faz essa decisão muito novo, a gente acaba se convencendo de que ama a odontologia, de que tem paixão. É como se fosse um mecanismo de defesa próprio seu, né, para te manter nessa zona de conforto. Você nem se questiona. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso. Eu fui uma pessoa que eu não me identificava muito com atendimento clínico. Tanto é que eu fui atendendo até uma determinada fase da minha carreira e depois eu resolvi ser empresário, porque eu identifiquei isso. Não adiantava eu insistir nisso. Então, o que acontece é que a gente normalmente não quer perder aquilo que já conquistou. Tá? Então, um cara que se forma em odontologia e vai trabalhando, vai atendendo, vai fazendo seu dinheirinho, mesmo nesse mercado conturbado, ele vai se especializando e vai adquirindo um conhecimento. E a gente acaba gostando daquilo que a gente sabe fazer. Né? E aí, mesmo o mercado ficando difícil e ele ficando muitas vezes desanimado, que eu sei que você fica desanimado, né, com toda essa situação, eu ouvi relato de muitos dentistas desanimados com a profissão, você acaba renovando as suas esperanças quando vê um exemplo desse, de um dentista que consegue ser bem sucedido diante disso tudo, porque ele é muito bom se especializando e ficando muito bom tecnicamente e sendo reconhecido. Aí você começa a ver isso e começa a se agarrar nisso para te dar esperança. Aí vem um professor ou as pessoas do próprio meio que também estão tentando se convencer disso e começam a te fazer acreditar nisso. Ah, não, realmente se especializando, olha lá o fulano de tal, ele está cobrando, a hora clínica dele está muito cara, então, e ele fez aquela especialização, então continua nisso, é só investir um pouco de marketing e tal, não sei o que, aí começa a vir as soluções de gestão pontuais, é só investir um pouco de marketing e tal, não sei o que, e assim você vai conseguir e tal, tá? E essa crença toda te faz tu cada vez fazer o que os grandes líderes desse mercado querem que você faça, que é se especializar para alimentar a indústria de ensino e para servir de mão de obra barata para as redes de clínicas odontológicas, porque cada vez mais vão ter dentistas especializados. O cara que tem vocação e paixão pela odontologia, é possível que ele consiga, através de especialização e de melhoria da sua qualificação técnica, conseguir prosperar nesse mercado, conseguir valorizar a sua mão de obra. Porque isso é um processo natural para ele. Porque ele vai precisar de muito menos esforço do que
o dentista que não tem isso naturalmente para atingir o mesmo resultado. E mais, ele vai acabar tendo mais esforço porque ele ama, porque ele tem paixão por aquilo. Não vai doer para ele. Então ele naturalmente vai acabar se desenvolvendo. E o que acontece quando o dentista que já tem paixão e já tem aptidão natural por isso se desenvolve na profissão? Ele acaba atraindo a atenção da classe mais alta, que é a classe que não vai ser influenciada diretamente pelo crescimento das grandes redes. Por quê? Porque o público da classe mais alta vai tender a procurar profissionais de saúde por indicação. Eles vão, por eles terem dinheiro, eles não precisam ir naquela clínica que teve que fazer uma manobra de gestão mais apurada para conseguir ser mais competitiva. Não, ele tem dinheiro, ele vai naquele cara que é bom. E aí ele não está ligando para quanto esse cara está cobrando. Então, ele acaba indo por indicação, e aí os dentistas que têm acesso a essa camada da população, que é muito pequena, né? É a classe mais alta, a classe mais abonada, que pode se dar o luxo de fazer a escolha de quem ele realmente quer ser atendido, né? Os dentistas que têm acesso a essa camada são aqueles que são altamente diferenciados pela sua qualificação técnica. E esses caras, normalmente, são os que têm mais aptidão, os que têm vocação, os que têm paixão pela odontologia. Não estou dizendo que aquele que não tem aptidão natural não pode competir com eles e conseguir chegar, porque muitas vezes o esforçado, dedicado, passa na frente do habilidoso, preguiçoso. Sim, pode acontecer. Só que se você não tem paixão, você vai estar indo contra a sua natureza, contra a sua paixão, e vai ter que se dedicar muito mais para estar disputando espaço com um cara que tem paixão, com um cara que tem paixão e que vai ser dedicado. A disputa é muito maior. A disputa é muito grande. É uma disputa que, no fim das contas, não vale a pena. Você pode olhar estrategicamente, sem muito romantismo, em relação foi essa área que eu investi e eu tenho que continuar nessa porque é uma linda profissão e tal. Sem muito romantismo, se eu olhar com mais frieza para a situação e pensar. Até hoje, eu investi X reais e X tempo em especializações, em atualizações, na minha graduação e tanto. Bota na conta o número mesmo, quanto que eu investi. Quanto que isso já retornou para mim? Aliás, isso já retornou para mim? Em quanto tempo isso retornou para mim? E quanto que isso tem retornado para mim? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se eu tivesse pegado todo esse dinheiro, uma vez que eu me formei em odontologia, tivesse pegado todo esse dinheiro e tivesse investido na minha formação como gestor, como empresário, e no meu negócio como clínica, e na meu consultório para virar uma clínica, para virar uma empresa de verdade, para que me tornasse empresário de verdade, aonde que eu estaria? Será que eu não estaria na frente? Será que eu não estaria ali disputando espaço com as franquias? Não teria mais condição de estar disputando espaço com elas? É só uma pergunta que tem que se fazer, né? Porque é muito mais fácil. A odontologia técnica é algo que exige mais habilidade, mais paixão, mais vocação para poder dar certo do que a gestão de um negócio. A gestão de um negócio ela é basicamente mais democrática. Lógico, tem gente que tem mais facilidade para isso ou não, mas só que a proximidade com esse conhecimento e o resultado que você tenha com esse conhecimento é muito mais fácil de ter, né? Porque ele é naturalmente, a questão da gestão é naturalmente mais instintiva, ela é naturalmente mais intuitiva. Tanto é que a gente vê uma série de empresários, de gestores que não têm formação nenhuma, mandando muito bem no mercado, enriquecendo. E a gente não vê dentistas que não têm formação nenhuma de odontologia arrebentando como dentista. Não vê, porque é puramente técnico. A questão de gestão ela é basicamente organização, planejamento e visão estratégica. E isso você pode desenvolver com o tempo. Tem gente que tem mais facilidade? Tem. Mas é possível de desenvolver. Bom, então uma vez entendido isso, não é difícil da gente perceber de que não é do interesse dos
líderes desse mercado, ou seja, as instituições de ensino odontológico e as grandes redes de franquias, não é do interesse deles que um dentista tradicional comece a se interessar por gestão e comece a entender como se diferenciar no mercado através da gestão da sua clínica. Não é do interesse deles, porque aí as instituições de ensino vão perder alunos para fazer a especialização, vão ficar restritos àqueles que realmente têm paixão pela profissão, e as redes de franquias vão ter mais concorrentes mais qualificados para competir com eles. E vão perder a mão de obra especializada, que é o que eles dependem para poder atuar no mercado. E esse é o ponto. O dentista tem todo o poder na mão, porque ele é a mão de obra. Então, as grandes redes, por mais gestão que eles tenham, sem a mão de obra, eles não são nada. Eles não têm nada. Então, o maior perigo para eles é que o dentista lance um olhar inteligente para o mercado e veja, eu posso fazer isso aqui sozinho. Não é tão difícil. E aí, eles vão perder o controle, porque eles vão perder aquilo que é o mais importante, que é o dentista atendendo. Só que o esquema está muito bem montado, né? Até para isso, o mercado já se preveu, já conseguiu fazer uma previsão e já conseguiu se proteger em relação a isso. O que ele fez é a questão de oferecer franquias para os dentistas. Sim, ele arrumou uma maneira de crescer o seu negócio, de faturar e de reter os dentistas que tenham um pouco mais de visão empresarial e consigam começar a acordar para isso. Que eles podem começar a ganhar mais dinheiro, que eles podem se diferenciar e ganhar mais dinheiro se eles saírem do mocho. E aí eles oferecem para esses dentistas soluções de franquias, que são modelos de gestão de clínica já enlatados para eles seguirem, né? E aí muitos dentistas embarcam nessa, né? E tem muito dentista que está feliz, inclusive, como franqueado, tá? Mas o franqueado deixa uma grande parte do seu faturamento para o franqueador. Em esquema de franquia, quem mais ganha dinheiro é o franqueador, é o dono da franquia, não o franqueado. Então é como se fosse uma pirâmide. Na base da pirâmide, a gente tem os dentistas operadores, os dentistas que estão ali clínicos, atendendo na lida. No meio da pirâmide, a gente tem os dentistas que estão franqueados, que são os que compraram uma franquia, né, e estão ali gerenciando os dentistas operadores. E no topo dessa pirâmide, nós temos os franqueadores, que são empresários que, na esmagadora maioria das vezes, não são dentistas. Ou seja, veja a inversão. Aquele mercado que antes estava na mão dos dentistas, um mercado baita potencial, estava na mão do dentista, por o dentista ter feito atrapalhada em relação à concorrência, ele foi vítima ele acabou sendo vítima das instituições de ensino, que acabaram trazendo mais concorrência para eles, e das franquias que inverteram o jogo e colocaram eles para trabalhar, para os enriquecer, através de dentistas operadores e dos dentistas franqueados, que são promovidos a gerentes, que é o que acaba sendo um franqueado. O franqueado, ele tem a impressão de que ele é um empresário, dono de empresa, mas ele está dentro de uma franquia, ele segue regras, ele tem que seguir o modelo da franquia, ele tem que seguir o padrão, ele não pode ter liberdade de pensar, de criar, e ele tem que dar boa parte do seu faturamento para o franqueador, né, através dos royalties, da taxa de franquia, e muitas vezes tem taxa de propaganda, tá, uma série de taxas que te obrigam a você entregar parte do seu faturamento. Então, na verdade, só tem um título de empresário, você não acaba sendo um empregado, é como se fosse um gerente operacional de uma grande empresa, em última análise. Tá? Bom, então, como é que você pode se libertar disso aí? Uma vez que você acorde e consiga enxergar, nossa, eu estou gastando tempo e energia no lado errado, me especializando. O negócio é eu me diferenciar pela gestão, já que eu tenho conhecimento odontológico.
né? Já que é isso, eu já atendi, já tive experiência, eu conheço bem o paciente, eu conheço bem como funciona a logística de atendimento, eu posso me diferenciar através da gestão, né? Então, como que a gente pode, como que o dentista que acordou pode se diferenciar e sair dessa massa de concorrência? Justamente investindo no seu conhecimento de gestão e transformando o seu consultório num negócio, numa empresa. E aí, nesse caminho onde ele se toca disso, também tem uma série de armadilhas. E uma das que eu vejo mais claras hoje é a quantidade de cursos de gestão que tem aí, principalmente na internet disponível para os dentistas. Tem alguns que têm qualidade, outros não. Não vou citar nomes aqui, tá? Mas você pode ver que boa parte desses cursos estão extremamente focados em marketing odontológico e captação de paciente. Que, em última análise, é isso que o dentista quer. Como o dentista não tem noção ainda de visão de negócio, visão de mercado, ele acaba achando que a solução dos seus problemas está simplesmente em captar paciente, em fazer marketing para captar paciente. E acha que o seu único problema é que ele não sabe fazer marketing para captar paciente. E aí esses cursos se aproveitam disso e aí oferecem captação, formas de captar pacientes através do marketing digital, uma série que agora é o marketing mais dá resultado no momento, né? E através de ações de captação de pacientes. E aí o que acontece? Isso é apenas uma pequena parte da gestão de uma empresa. Não adianta nada você conseguir captar pacientes se você não tem estrutura para atendê-los, se você não tem estrutura para fidelizar, se você não tem estrutura para reter isso, para poder treinar uma equipe, para ter um padrão de atendimento. A gestão é uma coisa muito mais complexa, como eu vou mostrar alguns exemplos um pouco mais à frente, para você poder manter sustentável uma estrutura dessa para crescimento. Tá? E aí o que acontece é que esse dentista acaba pegando esses cursinhos, fazendo, às vezes dá algum resultado, consegue captar algum paciente, só que ele não consegue reter, não consegue conquistar, e aí esses pacientes acabam indo de consultório em consultório, ele vai perdendo, fidelizando, ele não consegue crescer e se frustra novamente. E acaba caindo de novo nas redes de franquia. Ou seja, todo o sistema está todo favorecendo o crescimento das redes de franquia. Tá? Porque o dentista está perdido, não sabe direito por onde começar, não sabe direito por onde, como se diferenciar através da gestão, e o principal que eu vejo, né, eu que dou aula, vejo um comportamento muito típico nos dentistas. Eles ainda têm a crença mesmo os que não têm paixão pela odontologia, que é visível para mim e é visível às vezes quando eu vejo a pessoa querendo acreditar que tem, né? Eles ainda acreditam que o atendimento é que vai dar o grande pulo do gato da carreira deles. Que é eles se especializando, ficando melhor ainda tecnicamente e aprendendo a fazer alguma coisinha de marketing e captação é que vão dar uma alavancagem no seu consultório. Eu vejo isso. Boa parte, a grande maioria dos alunos que eu recebo no meu curso de gestão, que eu tenho um curso presencial, eles vêm querendo aprender a captar e fazer marketing. E é isso. Tá? Então, a própria mentalidade do dentista ajuda a retroalimentar esse sistema que permanece aí, né, crescendo a rede de clínicas e a rede de ensino odontológico. Então, o que eu proponho aqui é quebrar isso, é realmente fazer o dentista que conseguir enxergar isso, acordar e entender o potencial que tem na mão para poder crescer como empresário, para poder tomar para ele o controle desse mercado que é dele. Não tem sentido um dentista que tem uma inteligência, que tem uma capacidade, que conseguiu se formar, tá cada vez mais trabalhando num sistema que vai deixar ele cada vez, com a sua mão de obra e o seu trabalho cada vez com menos valor e servindo de mão de obra para grande empresário. Não tem porquê isso. Tá? Então, o meu papel aqui é conseguir fazer você acordar para isso o quanto antes. Tá? Então, para que você consiga entender como que você pode se diferenciar através da gestão, aonde que a gestão pode ser um diferencial real no mercado com a sua clínica, eu trouxe aqui alguns exemplos de clínicas muito bem sucedidas, tá? Inclusive muitas delas franquias, que se diferenciaram no mercado. E eu trouxe aqui, dentro desses exemplos, o porquê
o que eles utilizaram em gestão que as fizeram se diferenciar no mercado. Qual foi o processo? Bom, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é de uma rede de clínica chamada Sorridentes. A Sorridentes foi fundada pela doutora Carla Sarni, ela é uma dentista, só que com visão empresarial, e faz tempo que ela não atende, né? É só mais uma grande empreendedora. A Sorridentes, ela cresceu muito porque ela foi uma das primeiras a conseguir popularizar o atendimento odontológico particular. Ela focou na classe C e conseguiu trazer o atendimento odontológico particular para a classe C que não tinha acessibilidade a esse tipo de serviço. Né? Elas tiveram um crescimento estratégico, eles montaram as suas unidades em regiões de classe C e com facilidade de pagamento, em várias vezes, para que essa classe C pudesse ter acessibilidade a isso. E justamente ela conseguiu ter o seu grande boom na época em que a classe C conseguiu ascender, conseguiu ter mais acesso a serviços que antes não tinham acesso. Então juntou a fome com a vontade de comer e explodiu a rede. Ela constantemente está buscando se atualizar, né, e se manter na frente dos seus concorrentes. E atualmente ela está fazendo algumas ações muito interessantes. Tá? Primeiro, ela está agora equipando suas clínicas e tornando acessível os atendimentos vinculados à tecnologia, né? À odontologia digital. Então, os alinhadores invisíveis para ortodontia, o uso de scanners para fazer esse planejamento, já é uma realidade em suas clínicas a preços acessíveis para essa classe C. Né? E paralelo a isso, ela está com um projeto agora que está sendo testado numa clínica que eu achei muito interessante, né? Que é o atendimento do paciente que marca a consulta via chatbot. O chatbot, para quem não conhece, é um atendimento automático através de um robô. Né? Não um robô em si, né? Mas um atendimento automático via chat. Tá? Onde, nesse atendimento, o paciente ele vai dizer as suas preferências pessoais. Suas preferências pessoais de música, filmes, e em geral, preferências pessoais em geral. E posse dessas informações, a Sorridentes vai preparar o ambiente do consultório para que esse paciente fique mais à vontade e tenha o ambiente do consultório mais personalizado de acordo com as suas preferências. Então ele vai chegar lá no consultório para o seu atendimento, vai estar tocando já a música de preferência dele, na televisãozinha já vai estar passando o filme que ele gosta de ver, né? E todo o ambiente de acordo com o que ele mais gosta, né? Com as suas preferências pessoais. Agora perceba a sacada estratégica que ela teve com isso. Tá? O objetivo dela com esse tipo de atendimento é conseguir eliminar o medo do dentista, aquela ansiedade por ir ao dentista. E fazer as pessoas irem ao dentista mais por prevenção e por estética. Agora veja bem, tem gente que vai no dentista por emergência, né, só quando tem alguma coisa doendo, e tem gente que vai no dentista por prevenção e estética já. Mas tem um grande número de pessoas que não vão ao dentista, normalmente, porque tem medo de ir ao dentista. Porque ficam ansiosas com isso. E acabam indo só em emergência mesmo. E é um grande número de pessoas. Ela está estimulando essa demanda a ir no dentista sem ser por esse motivo de emergência. Como? Deixando o atendimento mais agradável possível, para ser uma experiência mágica para esse paciente. Imagina só, imagina você chegar para ir numa consulta qualquer aí, né, de médico, dentista, seja lá o que for, e você chega lá e o ambiente está todo personalizado para você. É uma sensação agradável, é uma experiência agradável. Então, dessa forma, ela quer estimular uma demanda que está ali parada. E aí crescer e agarrar essa demanda. E com isso, fidelizar essa demanda. É uma estratégia muito interessante, estratégia de gestão, envolvendo atendimento personalizado, né, que é personalizado e humanizado, que tem grande chance de funcionar.
e vai provavelmente fazer essa rede crescer mais ainda. Tá? Então, é algo que, veja, um exemplo de diferenciação, né, que pode dar um grande resultado sem precisar necessariamente ser vinculado à especialização e melhoria do seu atendimento, da sua qualificação técnica para isso. Tá? O segundo exemplo que eu trouxe aqui é de uma clínica chamada Go Odonto. Go, G-O-U, Go Odonto. Tá? O que me chamou a atenção nessa clínica foi uma clínica fundada por um dentista que, por problemas de saúde, ficou impedido de atender, aí começou a se voltar para a gestão, e por um homem de negócio de mercado, que tinha experiência já em mercado e em gestão de outras empresas. Esse cara, né, de posse das informações do dentista, conseguiu desenvolver uma forma de atendimento que permitiu reduzir bastante os seus custos. É uma forma chamada Just in Time. Just in Time é uma forma de produção na indústria onde você produz só quando tem o pedido. Ou seja, você não produz, o clássico tradicional é você produzir, fazer estoque, manter o estoque, e quando tiver o pedido você vai liberando esse pedido. Né? Só que manter um estoque custa dinheiro, aumenta os seus custos. Quando você faz a produção just in time, você elimina esse estoque, e aí você reduz muito o seu custo de produção. Tá? E aí consegue vender mais barato. Tá? Então foi uma revolução na indústria que ele adaptou isso para o atendimento odontológico. E como que ele adaptou isso? Os pacientes são atendidos de 2 em 2. Cada consultório tem 2 cadeiras. Então são 2 pacientes que são chamados. Num, o dentista está efetivamente atendendo, e no outro, a TSB ou USB está lá preparando esse paciente, para ser atendido pelo dentista. Quando ele termina esse atendimento num, o outro já está preparado para ser atendido. Então ele pula para o outro, né, começa a atender, e nesse meio tempo ela já vai lá, nesse primeiro consultório, ela já prepara todo ele para o próximo atendimento, já chama o próximo paciente e já prepara ele para o atendimento. Assim que ele termina, ele volta, atende esse, e ela vai fazendo esse ciclo sucessivamente. Ou seja, a gente que atende sabe o quanto tempo demora ter que preparar a sala para atender o paciente. Né? A soma desses tempos dá um tempo muito grande. E em consultório odontológico, clínica, tempo é dinheiro. Então, ele conseguindo reduzir esse tempo através dessa forma de atendimento just in time, ele conseguiu reduzir os seus custos. E reduzindo os seus custos, ele consegue oferecer o mesmo serviço mais barato. E oferecendo mais barato, ele aumenta a quantidade de pacientes e, consequentemente, seu faturamento. Só para você ter uma ideia de como ele conseguiu reduzir o tempo de atendimento, uma consulta de ortodontia que normalmente durava meia hora, no método tradicional, ele consegue atender em 10 minutos. Então ele tem uma economia de menos da metade do tempo tradicional. Então ele conseguiu reduzir esse custo, aumentar mais oferta de serviço e aumentou muito mais o faturamento. Aliado a isso, ele ainda conseguiu também equipar os consultórios com acesso à odontologia digital, né, através dos scanners e alinhadores invisíveis, né, como a Invisalign e outros, e agregou ao atendimento ortodôntico a laser terapia, tá, para reduzir a sensibilidade e as dores durante o tratamento. Então ele conseguiu, através de gestão, reduzir o tempo de atendimento e dessa forma reduzir custo e aumentar sua competitividade, e agregou valor através da tecnologia e laser terapia. Ou seja, foi um modelo que acabou funcionando, né? E ele ainda criou uma forma estratégica de expansão dessa rede, né? De uma forma mais barata do que as franquias tradicionais. Ele tem um sistema chamado conversão de bandeira. Ele entra em contato com os dentistas que já têm seu consultório, fala do seu modelo de gestão e ele implementa esse modelo de gestão no consultório já existente, por um determinado preço muito menor do que você abrir uma outra clínica com franquia, tá? com uma franquia. Então ele tornou mais acessível, mais aceitável aos dentistas eles entrarem nesse modelo de franquia. E isso está fazendo a rede crescer muito mais rápido. Ou seja,
Olha só como ele conseguiu um crescimento através de logística de atendimento, inovação na logística de atendimento, agregando valor ao serviço com a laser terapia e a odontologia digital e crescimento estratégico do seu modelo de gestão. Né? Não é à toa que está crescendo muito e faturando milhões. Tá? O terceiro exemplo que eu trouxe aqui é da Odonto Excellence. Muita gente já conhece o Odonto Excellence, tem no Brasil inteiro, até em outros países, conseguiu crescer. É uma clínica que foi fundada e desenvolvida por um homem de mercado, um homem de negócio de mercado, não é dentista, mas ele percebeu a lacuna que tinha em relação à gestão, que as clínicas não tinham gestão. Então o grande diferencial da Odonto Excellence é a gestão enxuta, bem organizada e bem planejada. Né? E ele consegue passar isso, né, os efeitos disso, que você não tem ideia como uma gestão bem organizada torna a empresa muito mais eficiente. Ele conseguiu passar isso para os seus franqueados, né, através de suporte e treinamento constante. Além disso, a Odonto Excellence ela oferece um serviço de qualidade odontológica por um preço que não é o mais barato do mercado, um preço justo, só que oferece grande número de parcelamento, até 48 vezes. Então, o paciente, aquele que quer ter acesso a uma odontologia de qualidade, ele acaba entrando e consegue ficar acessível para ele pagar isso, né? E aí esse modelo acabou funcionando. Como eles têm uma gestão mais enxuta, né, aliás, uma gestão mais bem organizada, eles conseguem minimizar os efeitos da inadimplência vindo desses longos parcelamentos através de uma gestão eficiente e com um sistema de cobrança eficiente, porque eles conseguem controlar a gestão. Na soma de tudo, isso acabou se tornando um sistema eficiente e tanto é que está dando resultado e isso pôde crescer a rede. Ou seja, mais um exemplo de diferenciação através de gestão sem sair daquele tradicional, se especializar para ficar melhor ainda e cobrar mais caro para o pessoal da clínica. Tá? O quarto exemplo que eu trouxe aqui é de uma clínica lá de Nova York. Tá? Uma clínica que eu conheci pessoalmente lá em Nova York e ela se diferenciou por nicho de mercado, ela se especializou em atender um determinado nicho, ou seja, um determinado público, e o público era de crianças. É uma clínica especializada em odontopediatria. Só para você ter uma ideia, tá? A clínica ela não é um formato de clínica odontológica, ela é um parque de diversão para criança. Assim que você chega lá, já tem um Homem de Ferro em tamanho natural, tá? Muito bem feito. Tem um Homem-Aranha saindo da parede, tem um monte de videogames para as crianças ficarem jogando, tem uma sala de cinema, com sessão de cinema com horário, tudo, ou seja, é um parque de diversão. A recepção é no formato de uma bilheteria de cinema, ou seja, aquilo ali não é a criança não está indo para a clínica, aliás, para um atendimento odontológico, para o dentista, ela está indo se divertir. E ela atende, ela faz o seu tratamento brincando. Então, para os pais, isso é excelente, porque ela não precisa ficar tendo trabalho de levar o filho no dentista. Ele começa a incomodar para ir. Tá? Então, foi um modelo inovador e que eu vi funcionando, que deu certo. Tá? E aí eles conseguem cobrar caro por isso, porque é um atendimento diferenciado. Tá? Para você ter acesso a isso, eu vou deixar o site, tá? Dessa clínica, você possa ver com seus próprios olhos como é diferente essa clínica. E o link desse site está no PDF dessa aula que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso. Tá? Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você poder ir lá no meu site, se cadastrar e baixar gratuitamente o PDF dessa aula, com todas as informações que eu passei aqui nessa aula, que eu sei que foi muita coisa. E como último exemplo, eu trouxe o meu próprio exemplo, da clínica que eu tive. Tá? Eu fui dentista na clínica, atendi por 7 anos e logo já percebi assim, que eu não tinha vocação para ser dentista e não gostava do atendimento clínico. Então eu parei de atender, tive outras experiências em outros ramos, né, fora da odontologia, fui para o mercado, né, tive outras experiências e fiz uma pós-graduação em gestão, uma especialização em gestão empresarial na Fundação Dom Cabral, que é a 5ª melhor escola de negócios do mundo. Todas as experiências abriram minha visão, me senti preparado para empreender e eu montei uma clínica odontológica toda bem organizada em relação à gestão, onde eu não faria o atendimento.
Eu ia montar a equipe e eu ia fazer a gestão desse negócio, ia ser o gestor do negócio. Tá? Então, eu montei, né? E qual era o diferencial dessa clínica em termos de gestão? Ela foi montada para ser o melhor custo-benefício para um paciente de classe C+, e classe B-, ou seja, aquele cara da classe C que não se importa em pagar um pouco a mais para poder ter acesso a um tratamento de qualidade, mesmo que ele se aperte um pouco, e aquele cara da classe B que não está disposto a ficar pagando muito caro por um serviço com muita frescura, né? Tipo, porque é um local muito bem decorado, com super lustre e tal, um cara muito bem diferenciado, ele quer ter um acesso, um tratamento de qualidade num preço justo, né? Ele quer um bom custo-benefício, tá? Então, atingir esses dois públicos. E como é que eu ia entregar isso para ele, né? Primeiro, o fato de eu ser dentista, ter experiência clínica e estar na gestão do negócio, na liderança desse negócio e ser o responsável técnico, já era um grande diferencial. Porque você pode tomar melhores decisões gerenciando os casos clínicos que estão passando por lá sendo dentista. Você pode liderar a sua equipe com muito mais moral sendo dentista do que sendo um gestor que não é da área. Tá? Então isso me permitiu ter visão para tomar as melhores decisões. Tá? Segundo, foi através do meu processo seletivo da equipe, da escolha dos dentistas para fazer parte da minha equipe. Para eu conseguir achar um dentista que pudesse oferecer um ótimo tratamento odontológico que tivesse uma mão de obra mais barata, só se eu encontrasse os jovens talentos. Né? Normalmente, esse é a mão de obra mais barata, né? Porque é o cara que que ele não é ainda altamente reconhecido, mas ele está querendo pegar a mão, ele está querendo atender, trabalhar para ficar bom. Só que ele é muito talentoso e ele, na hora que ele mete a mão no paciente, o paciente já sente que é um dentista diferenciado. Então, como eu já tinha experiência, já tinha lidado com dentista, eu tinha a capacidade de conseguir identificar esses jovens talentos. Né? Inclusive, o meu processo seletivo, além de eu conversar com o dentista, era ele me atender. Eu ia para o consultório e pedia para ele fazer uma limpeza em mim. Dali eu já conseguia sentir se o cara tinha mão ou não, se ele já tinha habilidade ou não. Tá? Então, esse foi o grande diferencial de eu poder formar a minha equipe. Jovens talentos, porque aí eu conseguia garantir um atendimento de qualidade com profissionais que não iam me cobrar tão caro para eu poder repassar isso com um preço justo para esse paciente, para essas duas classes de pacientes que estavam querendo um melhor custo-benefício. O melhor custo-benefício que você vai ter sempre é o cara que é muito talentoso, que está no começo da carreira. E esse foi o diferencial da clínica. E isso funcionou. O público entendeu essa mensagem, né? E aí eu consegui crescer a clínica, montei a segunda unidade. E aí, por questão pessoal minha, porque isso o empreendedorismo te dá, né? Escolha, poder de escolha, eu percebi que eu tinha capacidade de gerenciar qualquer outro negócio, não precisava ser só clínica. Né? E eu tinha outros planos e outros sonhos. E eu cheguei num ponto onde eu vi assim, minha clínica está indo bem e é legal eu vender ela no auge. Né? Eu vou vender no auge que eu sempre olhei a clínica como um ativo, não como uma clínica minha que eu vou ser apegado a ela, que vai ser o resto da vida que eu vou ficar com ela. Não, eu sempre olhei ela como um ativo, que eu podia trocar esse ativo por outro em qualquer momento. Então eu cheguei a um momento que eu resolvi vendê-la, a estrutura, e eu consegui vender por 5 vezes mais do que eu investi para construí-la. Tá? Então eu fiz essa mudança, eu me permiti fazer essa mudança na minha carreira. Né? Fiz, vendi, consegui pegar a grana para mim e hoje eu investi em outras coisas que tem mais a ver com o meu sonho, com o que eu tô querendo, seguindo a minha vida. Ou seja, eu consegui, mais um exemplo de como eu consegui me diferenciar com gestão no mercado e um outro exemplo de como você não precisa ficar preso à odontologia se você não tem paixão.
Você pode usar o conhecimento que você tem para, a partir da odontologia, gerar uma riqueza, gerar um ativo, você se transformar em um cara de visão de negócio, de mercado, e construir o sonho que você quer, seja lá qual for. Né? Se o seu sonho, por exemplo, você gosta de cozinhar, o seu sonho é ter um restaurante, você pode começar através da odontologia, crescer o seu negócio, né? como eu dei um exemplo, fazer ele valer mais, vender, ter a grana na mão e montar um restaurante para você. Seja lá qual for o seu sonho. Mas essa liberdade te permite. Coisa que se você ficar ali se enganando, achando que não, eu tenho que ser dentista porque eu gosto de odontologia, eu amo a odontologia, ficar se enganando nisso e investindo cada vez mais em especialização, só vai te deixar infeliz e só vai atrasar a evolução da sua carreira. Tá? Então é o seguinte, estamos perto de chegar na terceira transformação do mercado odontológico. Tá? E essa terceira transformação, ela não aconteceu ainda, mas ela está se encaminhando para acontecer e ela vai depender muito da sua decisão como dentista. Tá? Eu vejo dois caminhos. Tá? Eu não tenho bola de cristal, mas de acordo com a minha visão, eu vejo dois caminhos que o mercado odontológico pode tomar em relação aos dentistas. Ou o dentista vai se. Ou as redes de franquias e clínicas e escolas de ensino vão se consolidar ali como líderes do mercado, como quem manda nesse mercado de atendimento odontológico. E vão fazer os dentistas virarem efetivamente peões, ou seja, dentista vai ser o operador peão que vai trabalhar que vai pagar as escolas de especializações e de graduação, que vai trabalhar de peão para franquia, de rede de clínica odontológica, franquia, e para convênio, cada vez mais por mão de obra barata, com a ilusão de que se especializando vai conseguir um dia conseguir essa sua tão sonhada hora clínica cara. Tá? Ou vai acontecer isso, o dentista vai se consolidar como peão, tá? Ou o dentista vai acordar para o mercado, entender que ele tem total capacidade de se transformar num gestor, entender como ele pode, através de ações como eu descrevi aqui, desenvolver uma clínica diferenciada no mercado através da gestão e tomar esse mercado para ele, como foi no passado. Porque o dentista tem o conhecimento de odontologia a seu favor, o conhecimento está na mão dele, ele tem outra coisa a seu favor. O atendimento é dele. Tá? As franquias, elas têm a gestão, mas elas não têm atendimento na mão. A hora que o dentista decidir que não vai mais atender, eles perderam o negócio. Acabou. Entende? Então, ou o dentista acorda para isso e valoriza efetivamente a sua mão de obra, investindo em gestão, entendendo como é que se joga esse jogo e jogando o jogo de verdade, ou ele vai ser peão. Vai se consolidar como peão. Eu faço votos que eu consiga despertar boa parte dos dentistas e que os outros agentes que estão aí falando sobre gestão consigam também. Porque, infelizmente, eu vejo muito dentista ainda insistindo nesse modelo de se especializar, ainda acreditando que o negócio é se especializar. Tá? Fatalmente vai cair. Tá? Os únicos que eu consigo enxergar, não sou o dono da verdade, mas eu consigo enxergar crescendo através da especialização aqueles que têm paixão pela odontologia, vocação e que estão aptos a disputar o mercado da classe mais alta, que é a classe que vai escolher o profissional que quer ser atendido independente do preço, independente de opções de clínicas bem preparadas para atender eles ou não. Tá? A disputa ali é muito mais ferrenha, mas vale você se diferenciar através de gestão e continuar no ramo empresarial odontológico, se for sua escolha. Se não for, vende e constrói outro caminho como eu fiz. Tá? É basicamente essa visão que eu trouxe, que eu tenho para passar para você. Bom, foi muita coisa dita aqui nessa aula, tá? E para facilitar o seu entendimento de relação em todas essas informações e a absorção desse conhecimento para poder, porque foi muita informação, você pode estar até um pouco confuso, ainda mais que mexem com questão de escolhas próprias, escolhas pessoais e internas, né? Então, às vezes isso pode
confundir um pouco. Então é necessário às vezes que você possa rever isso com mais calma. Então, para te ajudar nisso, eu fiz um PDF com todo o conteúdo dessa aula, em detalhes, tá? E eu vou disponibilizar esse PDF para você baixar de graça. Para você ter acesso a esse PDF, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Esse link vai te levar lá para o meu site, e lá no meu site você coloca o seu nome e seu e-mail, se cadastra no site, segue as instruções, e aí você vai conseguir baixar gratuitamente esse PDF, tá? Que vai te dar acesso a todas essas informações que são extremamente valiosas para você poder dar um diferencial aí na sua carreira como dentista ou como empresário, como seja que for. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo aí muito sucesso na sua carreira, que você consiga se encontrar e consiga desenvolver ela, tá? E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um grande abraço.